Bom dia, meus irmãos queridos e amigos. É sempre um prazer poder voltar a falar com vocês, depois de passar alguns dias de gripe, uma gripe violenta, mas é bom a gente voltar e conversar. E lembrando a todos que a nossa fala aqui é uma fala de igreja, é uma fala de um pastor, e nós sabemos que quando você vai ouvir um médico falar, ele vai falar sobre medicamentos, sobre tratamentos diferentes, né? Um advogado, ele vai falar sobre as leis que estão surgindo, coisas novas, né? Engenheiro vai falar sobre obras, e, enfim, cada um fala daquela especialidade. O camarada que trabalha com futebol, ele está sempre focado em futebol. A nossa fala é uma fala bíblica, porque esse é o nosso trabalho como pastores que somos um grupo, e buscando dar uma palavra de orientação dentro de um mundo que nós vemos que está tão conflitado, com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu quero dizer que nós vamos usar o livro de Provérbios, que é um livro muito importante para a nossa orientação. E ele diz, o proverbista, que é Salomão. Salomão, filho do rei Davi, uma pessoa especial, um homem de uma capacidade muito grande, mas lembrando que ele é um homem e que no final da sua jornada também ele tropeçou com algumas coisas, mas não é o caso. Mas vamos ver o que ele diz, o que ele fala sobre isto. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, e para entender as palavras de inteligência. Que coisa fantástica ele fala. Para obter ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, e para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento do bom siso. Então, o proverbista ele trabalha muito dentro desta direção de ensino, de comportamento, que é algo que nós vemos hoje com tanta dificuldade que está acontecendo. Então eu vou usar o livro de Provérbios para a nossa orientação sobre palavra de vida. E a palavra que nós deixamos é sempre uma palavra que você possa pensar. Eu nunca vou dar a você aqui algo mastigado, uma receita, não. Nosso trabalho aqui é fazer com que você pense, com que você raciocine sobre a sua própria vida. Então, lembrando a todos que me ouvem que a Bíblia é a nossa fonte e é uma fonte segura que trata do caminho da vida, o caminho da eternidade. E este mundo que nós vivemos, ele será sempre assim. Nós precisamos cuidar de trabalhar, sim, cuidar de tantas coisas, sim, mas você precisa cuidar também do seu futuro, porque o seu futuro não é casa, não é dinheiro, o seu futuro é como você vai viver a sua eternidade. Então esse é o nosso assunto, porque nós trabalhamos sobre a eternidade, a salvação, e sabemos que neste meio do mundo que vivemos, muitos dizem assim, mas cada um tem a sua religião, e eu não vou falar sobre religião, porque religião é algo diferente, o próprio ligar o homem a Deus, mas nem todas ligam. Mas não vou entrar no mérito desse assunto. O que eu quero deixar com você é que você pense mais sobre a sua própria vida. Antes de você tomar qualquer decisão, reflita primeiro se a sua decisão, o que vai acontecer com a sua decisão? Porque as nossas decisões, elas determinam o nosso futuro. E às vezes falamos algo que não devemos falar. Então o proverbista diz que isso aqui é o ensino do bom proceder, né? Este procedimento que precisa acontecer na nossa vida, no nosso caminhar, no nosso relacionamento com os filhos, com a esposa, com o trabalho, na empresa que você trabalha. Então nós precisamos ter uma capacidade mental muito grande para podermos conviver neste mundo de conflito
que estamos vivendo. Então eu quero deixar com você esta palavra nesta manhã. Pense sobre você. Se alguma coisa, alguém é importante nessa manhã, é você, porque você precisa tratar da sua própria vida diante de Deus. Este será sempre o alvo da nossa palavra aqui, levando você a ter um encontro pessoal com o Senhor. E isto vai determinar todo o seu futuro. E é assim que acontece na vida de cada um. Portanto, a Igreja de Nova Vida em Nova Iguaçu, nós nos preocupamos. A razão pela qual você tem sempre pastores aqui falando, sabemos dos nossos limites, não somos pessoas tão capazes, mas o que nós falamos aqui é de coração, é de um desejo imenso de ver a sua vida ser totalmente diferente, sua família, seus filhos, isto vai acontecer. E eu estarei falando na semana do Dia das Mães sobre a importância dos pais, principalmente da mãe, que é aquela que fica em casa cuidando dos filhos. Então, esse é o nosso assunto e que vamos falar durante esses dias. Lembrando, portanto, a todos que a nossa referência será sempre a Bíblia. Eu não vou falar do que os meios de comunicação estão falando, de conflito na guerra. Não é esse o nosso assunto. Nosso assunto é a nossa vida com Deus. Por isso, fica aqui o meu abraço neste dia para você e que você possa, pelo menos, pensar no que eu estou tentando dizer a você, tá bom? Um grande abraço, um excelente dia, que Deus te abençoe. Amém.